Senhores e senhoras, bom dia. Cumprimento aqui os nobres, a vereadora Irma Rose, faz parte da Comissão de Saúde. Cumprimento aqui em nome da nossa superintendente Patrícia, cumprimento toda a equipe da Saúde, cumprimento aqui, está participando o público presente, temos aqui nossos assessores, assessor do Tom em Paraíba, representando o vereador Tom em Paraíba, também assessora do vereador Cepacol, Silvana. Temos aqui uma grande liderança, Fernanda, também participando, e também Rafael. E também meu assessor, Vildomar. Então, vamos dar continuidade aqui à nossa audiência pública. Em atendimento disposto da Lei número 101, de 4 de maio de 2000, do artigo 9º, parágrafo 4º, audiência pública para avaliação do cumprimento das metas fiscais referente ao terceiro quadrimestre, apresentado no dia de hoje, 25/2, terceiro quadrimestre de 2021. Vou passar aqui para a nossa superintendente, ela vai fazer uma explanação sobre a autarquia de saúde, depois ela vai dar continuidade passando para ser apresentados as metas fiscais, e por último nós vamos abrir para que seja feita as perguntas. Se alguém tiver alguma dúvida, vai ter a oportunidade de estar fazendo a pergunta para a equipe da autarquia de saúde que está presente nesta manhã. Superintendente, é com a senhora. Bom dia a todos. Obrigada, presidente, pela oportunidade. Cumprimento a todos. Bom dia, em nome da Autarquia Municipal de Saúde. Gostaria de me apresentar. Atualmente, eu estou como superintendente interina, tomando a frente da responsabilidade da Autarquia Municipal. É um imenso prazer poder participar da apresentação do terceiro quadrimestre de 2021. Agradeço também imensamente a doutora Vanessa, nossa diretora técnica, que está aqui conosco, que vai poder nos ajudar também, nos auxiliar, principalmente na explicação e explanação. Caso vocês tenham alguma dúvida que seja bem técnica, ela tem total propriedade para poder explicar a todos vocês. Diferente das outras prestações de conta, a gente vem melhorando e atualizando algumas situações e algumas melhorias em questão das respostas. Então, nós estamos aqui com a nossa equipe do financeiro, a Grace, que é gerente do financeiro, o seu José Nilton, que é responsável por fazer o desenvolvimento e levantamento das informações de prestação de contas, e o Orildo também, que faz parte da equipe, que também nos auxilia. Eles vão explanar para vocês todas as prestações de conta de uma forma detalhada. Sei que vocês também já receberam com uma certa antecedência, né, todo o nosso analítico, para que vocês possam ter propriedade para fazer os seus questionamentos, as suas perguntas. Mas a ideia é que estejamos aqui para poder dar total transparência e esclarecimento a tudo que vocês tenham de questionamento, e possa ficar de uma forma bem clara e objetiva todas as nossas verbas que são aplicadas hoje na saúde. Após essa apresentação, a doutora Vanessa vai explanar para vocês os principais gastos, né, e aonde foram aplicados os nossos recursos nos procedimentos mais importantes, em volume de atendimento nos nossos pronto-socorros, na nossa atenção básica. Acredito eu que não era feito anteriormente dessa forma, mas nós entendemos sim que é de suma importância que vocês tenham conhecimento qual que é o volume, qual que é a volumetria de quantidade de procedimentos, atendimentos, tanto nos nossos pronto-socorros e nas UBSs, para que vocês entendam como é que é feita a aplicação dos nossos recursos. Tá? Agradeço desde já mais uma vez. Passo a palavra para a Grace, que é a responsável, e ela vai fazer a explanação para todos vocês. Muito obrigada. Bom dia. Bom dia. Antes de começar, eu só queria esclarecer um item, que aqui na leitura, eu vou fazer apenas a leitura do sintético, porque como já foi enviado para vocês todo o detalhamento analítico, então eu vou fazer a leitura pelo sintético, o quadro resumido. Tudo bem? Demonstrativo das receitas do terceiro quadrimestre. Receitas patrimoniais. Esses foram os rendimentos de aplicação dos nossos recursos. O valor de R$ 255.780,36. Transferências correntes. Atenção básica. O valor de R$ 2.100.000
137.048,07. Incremento temporário de atenção básica, R$ 1.600.000. Média e alta complexidade, R$ 5.204.661,63. Incremento temporário, média e alta complexidade, R$ 400.000. Vigilância em saúde, R$ 205.593,65. Assistência farmacêutica, R$ 225.472,68. Covid medida provisória, R$ 322.500. Controle de glicemia, R$ 43.923,26. PAB do Estado, Programa de Atenção Básica, R$ 355.324. Programa Qualis Mais Atenção Básica, R$ 272.744,68. Programa Dose Certa, R$ 455,20. Resolução Estadual número 149, o valor de R$ 400.000. Resolução Estadual 149, R$ 100.000. Esses recursos foram destinados para custeio. Ressarcimentos. Ressarcimentos de assistência médica, R$ 478.918,42. Ressarcimentos de vale transporte, R$ 107.138,54. Ressarcimentos de multas de trânsito, R$ 1.440,77. Receitas eventuais, R$ 8.932,51. Agora, as receitas de capital. Estruturação da rede de serviços de atenção básica, R$ 167.242. Estruturação de unidades de atenção especializada, R$ 99.532. Transferências de capital, R$ 266.774. Transferências financeiras são os recursos repassados pela Prefeitura para nós. O valor de R$ 30.952.749,44, gerando um total de receitas do terceiro quadrimestre no valor de R$ 43.339.457,21. Demonstrativo das despesas sintético. Pessoal e encargos sociais, R$ 18.714.573,57. Juros sobre a dívida, que é os juros que nós pagamos sobre o parcelamento da Itaprev, R$ 46.315,76. Outros benefícios assistenciais, R$ 5.882,66. Diárias de pessoa civil, R$ 28.400. Materiais de consumo, R$ 5.154.124,04. Outros serviços de terceiros, pessoa física, R$ 136.400,06. Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, R$ 12.250.565,01. Serviços de tecnologia da informação, R$ 50.724,68. Auxílio alimentação, R$ 349.126,43. Outros auxílios financeiros, R$ 149.600. Auxílio transporte, R$ 11.555,08. Indenizações e restituições, R$ 1.856.3
617,62, que foram os precatórios que nós pagamos. Equipamentos e material permanente, R$ 216.793,50, gerando um total de despesas do terceiro quadrimestre, o valor de R$ 38.970.678,41. Demonstrativo das despesas com água, luz e telefone. Energia elétrica, o total de R$ 154.513,55. Água, R$ 248.034,67. Telefone, R$ 53.498,97, gerando um total no terceiro quadrimestre de R$ 456.047,19. Demonstrativo de per capita de receitas e despesas do terceiro quadrimestre. Receitas do fundo a fundo, o valor de R$ 243,94 por pessoa. Despesas atendidas pelo fundo, R$ 219,35 por pessoa. Despesas de pessoal, custo da prefeitura, R$ 105,34, gerando um total no terceiro quadrimestre de R$ 324,69 por pessoa. Nós fizemos um demonstrativo que anteriormente nós não apresentávamos, né? Já é uma parte a mais que nós conseguimos melhorar, que é um comparativo entre 2020 e 2021. Então, demonstrativo das receitas realizadas por quadrimestre, né? Então, aqui, durante o exercício de 2020, nossa receita foi de R$ 66.917.246,21. No quadrimestre, né, de 2021, R$ 43.339,457,21. Porém, total anual de 2021, o valor de R$ 111.007.934,96. Houve um crescente na receita, em comparação 2020 a 2021. Houve o aumento das receitas. Agora, o demonstrativo das despesas. Em 2020, o valor de R$ 109.510.180,04. No terceiro quadrimestre, valor total anual. As nossas despesas, o valor de R$ 100.226.050,03. Houve uma diminuição da despesa em relação ao exercício anterior. Da mesma forma, fizemos o demonstrativo da per capita por exercício também. Em 2020, o valor total, aqui, receitas do fundo, R$ 376,65 por pessoa. E em 2021, houve um aumento, R$ 624,83 por pessoa. Despesas do fundo a fundo, R$ 616,40, 2020, e R$ 564,14, 2021. Despesas de pessoal, R$ 257,57 em 2020 e R$ 275,53 em 2021. Houve pouco acréscimo. Em seguida, nós fizemos um gráfico, né, para demonstrar o que eu acabei de explicar, per capita entre 2020 e 2021. Primeiro,
aqui do primeiro quadrimestre de 2021, segundo e terceiro quadrimestre. A evolução. Aqui em 2020, ó, R$ 376,65, 616,40, né, das despesas do fundo, e 257,57 as despesas de pessoal. Nesse gráfico de 2020 aqui, as despesas do fundo, elas elevaram um pouco. Em 2021, as receitas, ó, teve o aumento da receita, R$ 624,83. Nas despesas, uma redução, R$ 564,14. E nas despesas com pessoal, R$ 275,53. Então, o gráfico foi para fazer uma demonstração para vocês da evolução de receitas e despesas por pessoa. E agora nós vamos apresentar a nossa produção, que vem a parte das despesas, que eu queria passar a palavra para a Vanessa, sobre os nossos atendimentos, sobre todos os nossos procedimentos que foram feitos. Desculpa, Grace. Deixa eu só fazer uma explanação aqui que eu acho bem importante antes da Vanessa entrar nos detalhes especificamente sobre os atendimentos, o número de procedimento. Não sei se vocês puderam relatar que nós tivemos um aumento de receita e uma diminuição da despesa. O que isso significa? E um aumento na renda per capita, né, de acordo com o que a gente avalia. O que a gente consegue concluir com isso? É que a gente conseguiu aplicar e otimizar os recursos da prefeitura, avaliando de um quadrimestre para o outro de uma forma mais precisa, mais concisa e mais correta, para que a gente conseguisse obter esses resultados. Então, a gente fez algumas reduções, se vocês levarem em consideração o telefone. Então, só para explanar, nós tínhamos inúmeras linhas quando nós chegamos o ano passado sem utilização, pagando assinatura mensal. Nós tínhamos plano corporativo, que também tínhamos linhas sem utilização. Nós tínhamos links de internet também sem utilização. E todas essas ações pequenas, né? Parece que são pequenas, mas depois no montante dá o resultado que vocês puderam ver através da apresentação da Grace. Só queria explanar esse ponto e agora a Vanessa vai conseguir demonstrar para vocês a questão dos procedimentos e atendimentos da rede. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Esse é algo novo, né, na apresentação de prestação de contas, mas que nós consideramos extremamente relevante, né? Porque nós falamos em números, mas talvez as pessoas não tenham dimensão para onde que está indo todo esse dinheiro. Então, eu vou falar um dado que corresponde a pouco mais de um mês. Esse não está aqui na apresentação, tá? Eu trouxe no meu rascunho. Nós iniciamos a vacinação das crianças no dia 19 de fevereiro. Então, tem pouco mais de um mês. 11 mil crianças foram vacinadas neste período. Quando a gente fala de 11 mil crianças vacinadas em um mês, o imunizante veio do Estado, veio do federal. Porém, para cada uma dessas 11 mil crianças, nós utilizamos 11 mil seringas, 11 mil agulhas, 11 mil bolinhas de algodão, 11 mil stopzinhos para colocar no braço. Stopzinho é o curativo. Então, é um gasto surreal. Isso nós estamos falando apenas desse procedimento, que é da vacinação infantil, fora as outras vacinas que continuamos fazendo de rotina nos postos de saúde. E aí a gente pensa que vai ter um sossego, né? Graças a Deus conseguimos alcançar as crianças, mas já tem estudos aí que demonstram com segurança que podemos iniciar a vacinação em crianças menores de 5 anos até os 3 anos de idade. Isso ainda não está liberado, mas os estudos já nos mostram isso. Ou seja, né, essa campanha ela ainda vai longe.
A nova vacina, né, que é a vacina anual do vírus contra a influenza, também está pronta. Provavelmente, final do mês de março, início de abril, a gente já inicia com a campanha de vacinação, que cobre toda a população, né? Vai do bebezinho ao adulto maior de 100 anos, então é 100% da população, claro, para aqueles que aderirem, né? Ninguém é obrigado a nada. Então, são pequenas ações, pequenos procedimentos que nos mostram o volume de materiais que nós precisamos utilizar apenas para um procedimento, que tem um custo bastante elevado. Procedimento odontológico, nós tivemos aí que interromper o atendimento odontológico no auge da pandemia. O procedimento odontológico é um dos procedimentos, né, que geram aerosóis, que é extremamente proibido, porque é ali que a gente levanta o vírus e traz ele para a superfície. Então, foi um dos procedimentos que foram proibidos realizar durante o período da pandemia. Foi liberado mediante a compra de alguns instrumentos para instalar nas nossas salas de odontologia nos postos de saúde, que infelizmente tem um custo elevado, porém nós nos adequamos e essas bombas já começaram a ser instaladas nas salas de odonto. Por isso que os procedimentos retornaram a serem realizados. Temos a dificuldade, sim, com os profissionais dentistas. Hoje, nós não temos 100% dos postos de saúde com essa cobertura, porém, já anunciando, né, nós chamamos 3 profissionais do concurso para assumirem, para que a gente possa completar a equipe de todos os postos de saúde e, assim, conseguir acolher todos os bairros. Então, no mês de dezembro foram realizados 302 procedimentos odontológicos. No mês de novembro, 369 procedimentos odontológicos. No mês de outubro, 287. No mês de setembro, 256. Então, mesmo com todo o nosso déficit de profissionais e as restrições impostas pela pandemia, nós realizamos um alto volume de atendimentos. Próximo. A questão das internações, né? Infelizmente, existe um delay de informações na própria fonte do site do Ministério, né? Então, esse campo ainda não tinha sido disponibilizado o mês de novembro e o mês de dezembro. Então, nós captamos as informações que estavam disponíveis no site, né? Então, no mês de setembro, foram realizadas 172 internações nos nossos prontos-socorros, e no mês de outubro, 180 internações. Lembrando que a gente considera um paciente internado aquele que fica mais de 24 horas em cima do leito do hospital. E se a gente for levar em consideração o tamanho do nosso pronto-socorro, a gente consegue ver a quantidade de pacientes que passaram por lá e ficaram internados. Aqui tem, por especialidades, os motivos dessas internações, tá? Então, no mês de setembro, 223 pessoas eram casos cirúrgicos, isso é do total da produção. 152 pessoas eram situações de obstetrícia, ou por situação de aborto, de sangramento, ou da própria gestação. Pacientes crônicos são aqueles pacientes que realizam hemodiálise, que já têm um diagnóstico fechado de uma doença específica. Pacientes psiquiátricos, nós tivemos 3 situações de internação no mês de setembro e 5 no mês de outubro. Na nossa primeira prestação que fizemos aos nossos conselheiros de saúde, tinha o valor correspondente ao ano todo de 2021. E quando a gente soma esses números, a gente percebe o quanto a nossa população está adoecida. Essas pessoas, se elas precisaram ficar internadas no pronto-socorro,
é porque elas estavam em surto psicótico, né? Então, ou elas estavam colocando a vida delas em risco ou a vida de outra pessoa. É um número alto de pessoas em surto psiquiátrico, que é um indicador preocupante da saúde pública. As situações da pneumologia, as doenças respiratórias, né, por conta do Covid, todos entravam, eram diagnosticados. Nesse período, eu não sei se você se lembra, foi quando a gente teve aquele refresco, graças a Deus, que os números baixaram, que foi justamente aquela situação de segurança que todos nós estávamos no final do ano. Então, viajamos, aglomeramos, fizemos festas, porque estávamos no momento estável da pandemia, e depois pagamos um preço alto por isso. Internações pediátricas, 76 no mês de setembro e 83 no mês de outubro. Os casos de reabilitação são pacientes realmente que internam conosco, mas não ficam nos nossos leitos, tá? Eles já são referenciados para outro serviço. Leitos do dia são aquelas pessoas que ficaram ali somente aguardando a vaga para serem transferidos via CROSS, 32 no mês de setembro e 42 no mês de outubro. E os casos de geriatria, que são bem poucas, né? O pronto-socorro, nós não acolhemos, não fazemos esse tipo de atendimento, né? O Estado considera que o paciente é da família. Então, pronto-socorro, nós não podemos deixar o paciente lá se ele não tem uma causa física para ser tratada. E aí, quando a gente tem essa situação, nós acabamos acionando o CREAS para que o CREAS faça essa interlocução e acolha esse paciente em algum outro local que não seja num leito de pronto-socorro. Pode passar. As internações tipo saída é como esses pacientes entraram no pronto-socorro, mas como é que eles saíram? Alguns saíram por alta, alguns saíram porque fugiram e alguns saíram porque foram a óbitos, tá? Que são os números que a gente considera. Fugir, eles fogem, que é justamente o item da evasão. É aquele paciente que está ali, não quer estar ali. Isso acontece muito nas questões psiquiátricas, né? Eles acabam fugindo do hospital. Então, nós temos os pacientes, infelizmente não está completo, falta o mês de novembro e de dezembro, mas os meses que nós já conseguimos retirar lá da fonte do Ministério. Então, os pacientes que foram curados, né, entraram com um problema e foram curados e saíram de alta. Os pacientes que foram melhorados e saíram de alta. Então, o que é um paciente melhorado? É um paciente hipertenso que teve uma emergência hipertensiva, precisou ir até o pronto-socorro, estabilizou a pressão e ele volta para casa dele. Ele não está curado, ele foi tratado, porém a doença dele segue com ele. Alta a pedido também temos essas situações onde muitas vezes o próprio familiar prefere cuidar do doente em casa do que ficar naquele ambiente hospitalar. Isso é uma alta pedida, quando o responsável ou o próprio paciente pede para ir embora, esse pediu. É diferente daquele que fugiu, que é justamente a alta por evasão. Na verdade, não é uma alta, né? Porque ele não teve alta, ele evadiu do serviço. Que geralmente acontece nos casos psiquiátricos ou de pessoas que têm pendências judiciais, né? Então, geralmente fica uma escolta ali, cuidando daquela pessoa, mas são os casos que costumam fugir de alguma maneira. E também temos as situações de óbito, tá? A nossa situação, nosso indicador de óbito do município acompanha o indicador do estado, então permanece assim em toda a região. Claro que fugiu do controle durante a pandemia, assim como o Brasil, aconteceu isso, né? Mas, em média, os nossos indicadores seguem os indicadores do estado. Então, nós temos os óbitos que foram encaminhados para o IML, temos os óbitos que não sabíamos a causa da morte e precisaram ser encaminhados para o SVO, que é o Serviço de Verificação de Óbito, e também temos os óbitos que foram fornecido o laudo médico, que é aquele paciente que já tinha um problema de saúde, já estava doente, e o médico atesta esse óbito, tá? Então, são 3 campos que a gente consegue identificar ali qual que está gritante, qual que está alarmante.
Então, por exemplo, se começa a subir para mim os óbitos de SVO, que são pessoas que não estavam doentes, são pessoas que não têm um diagnóstico. Então, a gente já começa a ligar o sinal de alerta. O porquê que essas pessoas estão morrendo? Baleadas, esfaqueadas, atropeladas, né? Então, isso para a gente é um indicador muito importante e também um parâmetro da saúde pública. Pode passar. Aqui tem os números e os códigos, né? Todos os nossos lançamentos são apontados por códigos e os procedimentos foram bem prejudicados no ano de 2021 por conta da pandemia. Eu não sei se vocês se lembram, mas foram suspensas todas as cirurgias eletivas. Então, os pacientes que tinham algum tipo de cirurgia programada, que não era da urgência nem da emergência, foram cancelados. A maioria dos procedimentos que necessitava de um suporte ventilatório, que ia necessitar de uma internação, também foram cancelados. Então, esses números em todo o Brasil foram baixos, tá? Um número que eu gosto bastante de falar, que é do nosso interesse, é a questão do planejamento familiar, que aqui nessa planilha entra como a vasectomia, né? Então, a vasectomia é aquela cirurgia do homem, que é um procedimento ambulatorial. É um número baixo, porque essa cirurgia não foi restrita em momento nenhum. Inclusive, nós não temos fila de espera. Então, homens, candidatem-se. É um procedimento que não tem burocracia, é claro, tem todo um trabalho de orientação à população. A pessoa tem que estar ciente do que ela está fazendo, tanto é que é obrigatório a consulta com a psicóloga, os 3 encontros. Ela precisa assinar esse documento que ela recebeu todas essas informações antes de fazer o procedimento, porque é um procedimento irreversível, né? Uma vez feito, não volta atrás. Existem situações onde a própria natureza encontra ali um caminho e é revertida, mas pela própria fisiologia da pessoa, tá? Não por ato médico. Então, é um número baixo, mas por falta de procura. Nós já chegamos a ter alguns procedimentos porque tínhamos médicos específicos. Então, provavelmente, quem é da região do Valo Velho e do Brancaflor se lembra lá do Dr. Garbim, que fazia acupuntura na própria unidade. Tinha a doutora Paula, no Brancaflor, que também fazia acupuntura na unidade. São procedimentos que nós não realizamos por falta de mão de obra específica. Então, eram médicos que atuavam nessas unidades e faziam esse procedimento por conta deles, né? Que é muito importante. É um procedimento reconhecido, porém hoje nós não temos nenhum outro profissional que faz esse tipo de atendimento. Alguns outros procedimentos que são procedimentos de rotina num pronto-socorro e na atenção básica. Então, administração de medicação na veia, intramuscular, VO, outros procedimentos que chamam bastante atenção, que é corriqueiro e que também nos mostram um sinal de alerta, por exemplo, aferição de pressão arterial. É muito comum as pessoas procurarem os serviços, principalmente a atenção básica, para verificar a pressão arterial. Só que só verificar a pressão não funciona. Verificar a pressão tem que estar associado à dieta, à atividade física, a tomar medicação no horário correto. E a medicação também sozinha não faz efeito nenhum, precisa estar associado. Então, a gente vê que existe sim uma preocupação de realizar esse controle, porém, a gente já alerta que só esse controle não é suficiente para estabilizar a saúde do indivíduo. A verificação de temperatura por conta da pandemia e um sinal do Covid, nós também tivemos um aumento, né? Porque dificilmente alguém ia no posto de saúde para verificar a temperatura. Geralmente os pais têm o dom de colocar a mão na testa e saber tá com febre ou não tá com febre, né? Então esse é um número novo que voltou a subir, mas por conta da Covid.
Outro número também que, quando nós estávamos observando essa produção, chamou a atenção, é a preocupação que as pessoas têm com o peso. A quantidade de pessoas que foram até os serviços de saúde se pesarem. Isso é muito bom, porém, só subir na balança não resolve nada. Esse hábito também precisa estar associado à atividade física, à alimentação saudável, mas aí já nos mostra uma preocupação no cuidado, o que é muito bom. Glicemia capilar. Fizemos alguns protocolos no final do ano passado e esse ano vamos seguir fazendo os nossos protocolos e implantando os novos. Então, por exemplo, o protocolo de glicemia capilar. Não adianta eu ficar verificando glicemia capilar 3, 4, 5, até 6 vezes ao dia se eu não faço uma dieta adequada, né? Então, um procedimento envolve um outro cuidado, né? Então, tem a outra parte, o cuidado da outra parte. Nós temos um gasto absurdo com fita de glicemia, geralmente está na mídia, está faltando no almoxerifado e acabou. Infelizmente, eu não trouxe aqui hoje a quantidade de pessoas que são atendidas, né? Além dos nossos prontos-socorros e da atenção básica, nós também fornecemos esse insumo para os pacientes que são insulino-dependentes fazerem esse tratamento em casa, para que a pessoa não precise, por exemplo, se ele tem que administrar a insulina 3 vezes ao dia, ele não precise ir até o posto de saúde 3 vezes ao dia para verificar a glicemia. Então, ele consegue fazer esse tratamento em casa. O que nós temos hoje, por isso que aconteceu esse desabastecimento, primeiro é a falta de matéria-prima no mercado. E segundo, também é uma sequela da Covid, onde tudo se fugiu. Tudo se não é essa palavra, fugiu. Mas o que acontece? As sequelas da Covid causaram outros problemas de saúde. Então, hoje nós temos um número muito excedente do que nós tínhamos de pessoas que usam fralda, de pessoas que ficaram hipertensas. Isso é uma sequela da Covid, no qual nós não estávamos preparados para atender. Ninguém esperava por uma pandemia, o mundo não estava preparado. Tanto é que hoje falta matéria-prima no mercado, tá? Então, além dessas pessoas que são atendidas com o material, com esse insumo para tratamento domiciliar, nós também realizamos esse procedimento no posto de saúde, que é um procedimento alto e muito comum realizar ali nas salas dos postos. Os testes, que são liberados, diferente, né? Hoje, graças a Deus, a gente vive aí num mundo mais moderno, onde a gente tem resultados de testes que saem em 15 minutos. Diferente, né, de um passado não muito longe, onde nós íamos até um ambulatório, colhíamos o sangue na veia, esperávamos de 20 a 30 dias um resultado. Hoje, em 15 minutinhos, nós conseguimos ter o resultado de doenças que são doenças graves. Então, por exemplo, o HIV, a sífilis, a hepatite B e a hepatite C. Então, esses testes são realizados na unidade, sem agendamento, e o resultado sai em 15 minutos. Então, hoje também tem um aumento da procura por esses testes, porque existe o fornecimento e é de fácil acesso a todos. Pode passar. Esse já foi, né? Procedimento odontológico. O procedimento odontológico, o que nos chamou bastante atenção é a quantidade de curativos que foram realizados, justamente porque não tínhamos restrições de fazer bastante procedimentos odontológicos, mas a pessoa não podia ficar com dor. Então, fazia-se ali um tratamento paliativo de fazer um curativo. Eu medico, eu abro aquele dente, eu coloco um curativo, porque era o que podia fazer naquele momento. Então, era um tratamento paliativo. Outro número também que nos chama a atenção e é triste, mas que no momento da pandemia está baixo, é a extração de dente, né? Infelizmente, o tratamento dentário não é acessível. No Brasil, esse tratamento é extremamente caro, porque os insumos são caros. Então, hoje a pessoa tem uma dor de dente, ela opta por extrair esse dente do que fazer um tratamento de canal, fazer um implante, porque realmente não é acessível para as pessoas, não é acessível para todo mundo.
Porém, mal sabe ele que esse dentinho que ele vai arrancar ali naquele momento para tratar a dor, o preço que vai ser para colocar outro naquele lugar, né? É bem triste. Então, é um número triste que aparece aqui para a gente nessa planilha da Odonto. Pode passar. Aqui a gente tem a produção por profissionais, né? Cada profissional tem um CBO, que é o seu código. Então, aqui está compilado os últimos 12 meses, tá? Nós só temos na saúde apenas 3 assistentes sociais. As 3 assistentes sociais da saúde fizeram 2.030 atendimentos. Fizeram um milagre, né? Os enfermeiros realizaram 15.804 atendimentos. Os médicos realizaram 62.678 atendimentos. Os psicólogos realizaram 4.781 atendimentos. E os dentistas realizaram 5.440 atendimentos. Lembrando que isso foi durante a pandemia, né? O que as pessoas naquele momento que tínhamos de informação era o fique em casa. Mesmo assim, a saúde em momento nenhum ficou em casa, muito pelo contrário, foi o momento que nós mais trabalhamos. E os números, né? É muito legal a gente ilustrar esse número, porque quando fala, né? Ah, eu nunca consigo vaga, não tem atendimento, então a gente mostra com números, né? É o suficiente para atender a população? Infelizmente não, mas a gente trabalhou para caramba, tá? Uma boa notícia que a gente já pode anunciar, foi lançado o último edital de chamamento do concurso público. Então, hoje nós temos no nosso quadro mais um ortopedista, que provavelmente vai atender na região do Jardim de Jacira, mais um médico infectologista, foram contratados 6 enfermeiros, mais 2 dentistas, 5 psicólogos e 16 auxiliares de enfermagem. Então, a gente ampliando esse quadro de profissionais de enfermagem, a gente amplia o acesso da população, o que é um ganho para nós. Também aproveitando para comunicar, hoje é o último dia do gripário, né, o vulgo gripário, nosso centro de atendimento, que foi, graças a Deus, uma decisão extremamente assertiva, e os números nos mostram isso. Em apenas 2 meses foram atendidos quase 7.000 pessoas. Então, foram 7.000 pessoas que não precisaram acessar os prontos-socorros, também por foco de transmissão, né? Se eu coloco uma pessoa com sintoma da influenza ou da própria Covid dentro de um lugar onde já tem outras pessoas com suspeitas de outras doenças, eu acabo fazendo ali um foco de contaminação. Então, foi uma decisão muito assertiva e os números nos mostram o sucesso e quão importante foi abrir esse serviço naquele momento. Porém, tudo tem início, meio e fim. Hoje nós já anunciamos durante a semana, e hoje às 18 horas encerra esse serviço. Por quê? Temos dados e indicadores epidemiológicos que nos tranquiliza, dizendo aí a queda da contaminação. Hoje nós não estamos mais em surto, então hoje nós já conseguimos fechar esse serviço com segurança, e as poucas pessoas que ainda têm procurado esse serviço conseguem acessar e ser tratadas no pronto-socorro sem gerar aglomeração, tá? Da minha parte é só. Tendo feito todas as apresentações, nós vamos abrir, se alguém tiver alguma pergunta para fazer. O Evandro vai nos auxiliar. Tem alguma pergunta? Temos, só para constatamento, nosso vereador aqui, Tom em Paraíba. Nossa assessora jurídica aqui, Tamara, que eu acabei esquecendo também, está aqui desde o começo, acabei esquecendo dela. Bom? Alguma pergunta? Não, né? Então, só agradecer aí pela explanação, e parabéns aí por esse acréscimo e essa explicação, que eu acho que foi de extrema importância. Parabéns, eu acho que algo aí inovador, que precisa, para mim mesmo, foi muito bom. Eu acredito que para todo mundo. Então, só parabenizar aí toda a equipe, tá bom? Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a nossa audiência.